Olá pessoal, tudo bem? Esse é o 4º episódio do novo podcast e hoje está conosco uma convidada muito especial, então vamos lá para o episódio de hoje. Hoje está conosco a Sara. E a gente conseguiu um tempinho conversar com ela, porque daqui a pouco a gente vai falar que ela tá indo aí pra uma nova estação da vida dela. E é um prazer, Sara, te receber. Uma jovem que a gente tem acompanhado juntos, nós congregamos na mesma igreja, no mesmo ministério, e a gente tem juntos aí caminhado esse tempo e compartilhado um pouquinho sobre como é estar com a juventude. Então, obrigado por estar conosco, Sara. Eu que agradeço pelo convite, né? Depois de tanto tentar, assim, a gente conseguiu estar junto e ter esse tempo de mesa, né? Que é muito edificante. Exatamente. E vamos lá, vamos começar. A Sara, ela tem 22 anos, jovem ainda. E a Sara é filha de pastor. Pastor, tire suas conclusões. Então, né, Sara, você nasceu sendo filho de pastor. Você nasceu, seu pai já cuidava de igreja, já estava à frente da igreja. Mas a gente sabe, né, que nós temos o nosso encontro com Jesus. A gente sempre começa aqui a nossa conversa assim. Teve algum momento na sua vida que virou a chave? Que agora não era mais o Deus do pai da Sara, da mãe da Sara. Mas agora era o Deus da Sara. Você tem essa recordação? Sim, eu tenho. Assim, não... Eu digo assim que eu tô conhecendo Jesus, né? Eu ainda estou conhecendo Jesus. E é engraçado que assim, a gente nasce em um lar evangélico, a gente acha que sempre conheceu Jesus. Não, estou aqui, eu não preciso aceitar Jesus como meu salvador. E durante assim a minha caminhada, né, eu ia pra igreja, né, parecia que eu ia bater ponto na igreja, né, eu batia ponto, ia lá pra casa e tal. Daí, mas teve assim, um momento assim da minha vida mais ali na adolescência. Eu me batizei assim bem nova, né? Me batizei com 13, 14 anos. Mas, assim, eu digo que conheci Jesus mesmo ali pelos meus 18, 19. Que eu tive assim, pensei, não, Deus não é só isso. Que eu percebi que eu não conhecia Deus. Então, foi assim, eu vi que não era sobre fazer algo pra Deus, né? Sim. Então, eu nasci assim já com um chamado, digamos. Todo mundo nasce com um chamado, mas tem pessoas que já nascem com aquela palavra específica, né? Então, assim, eu sempre soube que era pra mim louvar o Senhor, né? Que esse era o meu chamado, que era cantar. Mas, assim, eu achava que eu só tinha que cantar e que fazer as coisas pra Deus, né? Mas chegou um momento, assim, que eu pensei, não é só isso, sabe? Tem algo mais. Deus está me direcionando para algo a mais, que é um relacionamento com ele. Sim. Então, essa é uma mensagem que tem queimado muito no meu coração, assim, sobre relacionamento com Jesus, sobre comunhão com Jesus, sobre ver que Jesus não olha a gente, não é a Sara cantora, não é o Jean, né, o diácono, enfim, mas Sara, é você, é minha filha, sabe? Tipo, isso tem queimado muito no meu coração. Então, ali pelos 18, 19 anos que eu comecei a entender um pouco mais, assim, o que era viver pro reino. Sim. E é engraçado porque quando nós começamos a fazer muitas coisas na igreja, nós começamos a nos definir pelo que nós fazemos. E a gente, né, começa a olhar para Deus como se Ele nos visse apenas pelos que nós fazemos. Exatamente. E a gente começa a criar como se fosse uma relação comercial ali com Deus. Eu tô trocando o amor de Deus pelo que eu faço para Ele. E a gente sabe, né, que filho de pastor faz tudo na igreja, né? Então, assim, nasce já cantando, tocando e fazendo as coisas. E como foi essa experiência para você, né? Estar junto com seus pais, assim, você foi aprendendo as coisas? Ou como que era agora estar na frente ali da igreja com o seu pai? Assim, ó, é engraçado, né? Pegando esse gancho, assim, de fazer as coisas para Deus. Como isso nos afasta do próprio Deus. Então, a gente acaba fazendo as coisas pra Deus, mas não com Deus. Então, assim, eu fazia e pensava assim, não, Deus está se agradando de mim. E também, tipo assim, eu penso assim, Marta e Maria, né? Daí todo mundo fala da Marta, não sei o quê, né? E todo mundo fala da Maria. Tem gente que defende a Marta, mas enfim. A Marta estava fazendo algo pra Jesus, né? Não estava? Ela estava cozinhando, ela estava
ela estava fazendo as coisas para Jesus, mas ela não estava com Jesus que nem Maria. Então, sim, Jesus, ele mostra que não é que não seja importante você fazer as coisas, mas primeiro, você estar com ele. E assim, ser filha de pastor assim, não vou dizer que é um peso ruim, não é né? É um peso, porque assim... É pesado. Tu tem que cuidar muito do que você fala, né? Porque as pessoas, elas têm uma expectativa. Então, eu já me mudei várias vezes de cidade, tipo, 10 vezes a gente já se mudou. Então, toda vez que a gente chega numa igreja, as pessoas colocam uma expectativa em você. Sim. Então, eu tive que pedir muita ajuda pra Deus, me moldar, assim, pra mim não querer, assim, meu Deus, eu preciso suprir as expectativas do povo, sabe? Uhum. Entende? Não que eu vou, meu Deus, vou fazer tudo que me der na cabeça, sem pensar nos outros. Não é isso. Mas, assim, eu precisei buscar, assim, ter uma identidade firmada pra mim não me deixar levar, sabe? Porque a gente é humano. Tipo, eu sou filha de pastor, mas eu sou pecadora também. Eu tenho os meus erros, tenho as minhas falhas. E, assim, é difícil você se abrir às vezes, porque assim, poxa, o que vão pensar? A filha de pastor está passando uma dificuldade, entende? Nossa, ela tem problemas. Nossa, tipo assim, né? Como assim, né? Então, quando a gente chegava numa cidade, então as pessoas já tinham aquela expectativa. Daí, como eu cantava, então, sai, canta, ela toca, é uma bênção e tal, né? Uhum. Então eu ficava assim, meu Deus, né? Agora eu tenho que cantar, tocar, fazer tanta coisa aqui pra, né? Então, assim, foi um processo difícil, mas também eu vejo assim que Deus, ele usou esse processo pra me ensinar também. Sim. Não fazer eu me deixar influenciar por outras circunstâncias e deixar com que a minha identidade, sabe? Ele mostrando assim que nada pode abalar a nossa identidade. Que a gente precisa estar firmado em Cristo. Então, por isso que, assim, um relacionamento com Jesus, que eu vou falar isso várias vezes, né? E eu falo muito disso, eu sempre vou pregar, assim, e sempre falo sobre relacionamento com Jesus, que é a nossa base. Então, se a gente não tem um relacionamento firmado com Jesus, é muito perigoso a gente ir pela cabeça dos outros para suprir a expectativa de outros. Uhum. Mas isso não é cuidar de um povo, né? Que nem eu sou filha do meu pai, ele é pastor, ele cuida de igreja. Eu também estou nisso, sabe? Eu também estou à frente de cuidar de um povo. Então, eu tenho que... Perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Depois eu corto, tu viu que eu sou muito... É que eu vou puxando assim e eu vou, sabe? Tá, eu puxo muito... Deu pra encerrar. Eu entendi. Deu pra encerrar? Deu pra encerrar? Assim, tipo, E esse ponto em relacionamento é muito importante, porque no fundo, qualquer coisa que nós vamos fazer para Deus vai ser fruto desse relacionamento. Então, se eu vou trazer uma palavra, se eu agora vou ministrar um louvor, se eu vou conversar com alguém, ele é reflexo do meu relacionamento pessoal com Deus. Então, não é um esforço, porque o que acontece? Quando eu agora vou fazer algo sem me relacionar, é tipo assim, eu falar em nome de Deus sem conhecer a Deus. E aí é como se eu tivesse um esforço para dizer algo de Deus. Agora, quando eu me aproximo dele com relacionamento, eu fluo da vontade que agora eu já experimento. Então é muito interessante como muitas vezes nós somos forçados pelos mecanismos que até a sociedade, o meio de trabalho impõe, dos resultados, em priorizar o fazer e muitas vezes não afiar o machado lá na presença de Deus junto com ele no secreto. E é bem interessante, porque quando a gente olha para isso, a nossa identidade, ela... Na verdade, assim, o inimigo tenta nos tirar a nossa identidade, né? Porque no fundo, quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos quem nós somos nele. E aí no processo como filho de pastor, eu acredito assim que o tempo vai passando e começa a se tornar uma distinção. Qual que é o chamado do meu pai e qual que é o meu chamado, né? Porque todo mundo fala, não, filho de pastor... é pastor, né? Mas muitas vezes não, e pode acontecer também. Teve algum momento na sua vida em que você começou a sentir Deus apontando para você o que Ele esperava, qual que era o seu chamado específico, né? Agora com esse entendimento desse chamado aí que é para todos nós, que é de relacionamento? Então, eu acho que quando eu
vou citar uma cidade, assim, que eu amo, assim, de paixão, né? Que é Erechim. Acho que, sim, foi um divisor de águas, assim. Uma pessoa de Erechim. Amo vocês, galera. Assim, tipo, eu sempre soube que eu tinha um ministério, enfim, e tal, mas a gente vai conhecendo durante a nossa caminhada. Então, eu pensei assim, eu sempre pensava assim, meu pai é pastor, minha mãe é missionária, eu vou ser missionária, vou cuidar de igreja, enfim, e é isso, sabe? Eu vou cantar, eu vou tocar. Mas assim, quando eu fui pra Erechim, eu comecei a ter contato com outras pessoas, com outras igrejas, né? Com outras comunidades de fé. E uma dessas comunidades, assim, a gente teve uma ligação, assim, muito, muito forte, assim. O pessoal aí a banda de Erechim sabe, né? A gente teve, assim, encontrar pessoas, assim, que realmente, assim, estavam vivendo algo novo em Deus. E nisso, assim, eu descobri que eu achava assim, não, se eu cantar, eu tenho que pegar o microfone, sabe? E daí eu comecei a descobrir que não era só isso. Tipo, não, meu chamado não é eu pegar um microfone e fazer a coisa acontecer. Claro que os eventos são muito importantes. O que Deus faz quando a gente tá junto num evento, numa conferência. A gente tá lá no momento de secreto, todo mundo junto. Uau, é maravilhoso a presença do Espírito Santo, assim. E daí, só que assim, quando eu chegava em casa, eu via que tudo aquilo que aconteceu era fruto de um momento de comunhão. E daí é que eu vou entender que o meu chamado não é ser cantora. O meu chamado é ser filho de Deus. E o ministério é algo que Deus nos dá, né? Então, assim, como que eu vou saber, né? Tipo, se relacionando com Jesus. E, assim, eu comecei a ter uma direção de Deus, assim. Claro que ainda a gente não tem aquele direcionamento, assim, completo, né? Mas com algumas situações, com convivências, com tempos de mesa, sabe? Com pessoas que estavam queimando pela mesma coisa. A gente começa a ver como Deus vai direcionando e mostrando. Não, você também, tipo, você não foi chamado só pra pegar o microfone e ir no altar, sabe? Você foi chamado, às vezes, pra ouvir uma pessoa, né? Então, pra tu dizer pras pessoas que elas podem ter um relacionamento com Jesus. Eu acho que isso começou a ficar muito claro. Eu pensei assim, nossa, então isso é pastorear também pessoas, né? Não é só, tipo, eu tenho que ter uma igreja, né? Não, pastorear pessoas é você cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eu agora, né, tendo um direcionamento, assim, que eu quero fazer as pessoas conhecerem Jesus. Conhecer Ele. E adorar Ele, sabe? Sim, e é interessante porque, assim, é meio que o estilo de Deus. Ele diz pra Abraão, sai da tua terra. É como se ele dissesse assim, vamos caminhar junto. Mas ele não deixa claro o destino. Ele diz, eu vou te mostrar. E muitas vezes, nós talvez não queremos aceitar o caminhar para um destino que a gente não tem certeza para onde nós estamos indo, né? E essa vida com Deus começa a se tornar esse momento de realmente descoberta sobre Ele e sobre quem nós somos, em consequência. E a gente acompanha, né? Nós conversamos há um bom tempo, a gente sabe que você chegou a cuidar de jovens, né? Chegou a estar à frente aí do Ministério de Jovem. E como que você parou no Ministério de Jovens, né? Ou você fez aquele tour, assim, por todos os ministérios da igreja, como todo filho de pastor? Então, assim, eu não me considero assim, que eu fui uma líder de jovens, assim, né? Tipo, eu sempre disse, pai, eu não quero ser líder, eu quero que tenha um casal, assim, e eu vou auxiliar, né? Mas, assim, aconteceram situações normais que acontecem em igreja que a gente acabou ficando sem um casal para puxar os jovens, sabe? E não tinha ninguém assim. Aí eu pensei, o pai, tu é jovem, né? Pré-requisito. Pré-requisito. Tu é jovem e tá filho de pastor. Pronto, pode cuidar de jovens. Não, mas assim, eu pensei, poxa, preciso unir essa galera pra não se dispersar, né? Aí fiz lá um encontro e tal, né? Mas assim, eu nunca assim pedi pro pai, me apresenta como líder. Eu não queria isso, na verdade. Até hoje eu penso assim, será que eu fui o líder mesmo? Mas enfim, né? Eu gosto de agrupar pessoas. E daí, tipo, né, eu ainda falo que é falta de preparo meu, na verdade, né, também. Porque a gente precisa estar sensível ao que Deus quer da nossa vida.
E às vezes por falta de preparo, alguns jovens saíram e tal, enfim, ficou pouquinhos assim. E daí que eu tive a ideia assim, não, vamos reunir outra galera, né? Pra gente ter um público na igreja. Engraçado, assim, tipo... não, porque daí a gente só tocava, né? E às vezes não tinha ninguém lá embaixo, né? Não que... Mas assim, a gente queria estar junto, né? Com pessoas. Aí eu pensei, vamos convidar uma galera aí pra ter um público aqui na igreja. E nisso aí, tipo, Deus, assim, foi... Sabe, fez um boom na nossa cabeça que a gente pensou assim, Deus não está limitado em placas de igreja, sabe? E assim, foi um momento muito bom, assim, nessa parte assim que eu cuidei de jovens, assim, né? Tanto Erechim, a linha Araquari também agora, né? A linha Erechim a gente teve mais conexões, assim, com igrejas, assim, Araquari não... Eu também não queria pegar os jovens, mas eu também vi que faltava, né? Até uma irmã disse, né, o meu tempo já passou também, né? Deus falou pra mim seguir outro ministério, enfim. Daí eu pensei, preciso fazer alguma coisa com essa galera também, porque eu sou filha de pastor, eu sou jovem. Vamos reunir a galera de novo. Mas assim, foi um tempo muito bom, assim, e um tempo de aprendizado. E também pra mostrar que a gente precisa de preparo também, né? Então eu gosto, assim, de estar reunido, de estar junto com a juventude, que é maravilhoso, né? É tanta coisa tanta conversa, tanta coisa que tu pode ensinar. Mas, assim, eu vejo, assim, que ainda eu não estou preparada pra liderança de juventude, né? Sim. Então. E Sara, né, a gente sabe que as expectativas dos outros sobre nós já são grandes. E como mesmo você comentou, sendo filho de pastor é maior ainda. E como lidar com essa pressão? Chegou aquele momento assim que você chegou em casa e pensou, meu Deus, eu vou desistir de tudo, não quero mais ser filho de pastor. Eu vou mudar tudo porque eu não aguento mais. Olha, assim, eu nunca tive eu nunca pensei, na verdade, em sair da igreja, né? Porque eu acho que a primeira coisa que acontece eu fico revoltada em sair da igreja, né? Mas eu tive, assim, de pensar assim, meu Deus, por que tudo isso, sabe? Essa pressão, assim, e tal. Mas eu acho que muito disso é curado, e vou falar pela 10ª vez, com o nosso relacionamento com Jesus. Eu acho que eu falo muito sobre isso, mas é algo assim que... Acho que lidar assim com a pressão e expectativas dos outros, se você não tem uma estrutura firmada, você não aguenta, sabe? Porque daí você se deixa levar, porque você escuta cada coisa, sabe? Você, sabe? Pessoas, não, tu tinha que ser assim, tu tinha que ser assado, entende? Tu tinha que se vestir desse jeito. E daí, tipo, se tu não tem uma identidade firmada, você fica louco. Você, tipo assim, quer saber também? Dane-se o povo! Eu vou sair daqui, entende? Mas eu sempre, assim, fui muito calma, assim, eu puxei, assim, isso do meu pai. Então, assim, eu não tive, assim, um dia, assim, meu Deus do céu, eu vou desistir de tudo, sabe? Tipo, eu fui deixando levar, sabe? Mas, assim, sempre guardando as coisas no meu coração, sabe? Tipo, às vezes, acontece uma coisa, tu fica guardando no teu coração. Mas, assim, sempre conversando com Jesus, sabe? Tipo assim, Jesus, aconteceu essa tal coisa. Eu preciso de ajuda nisso. Tá sendo muita pressão. E eu entendo, tipo, não é... As pessoas não fazem isso por mal, entende? É que elas também querem uma palavra sua, uma atitude sua pra edificar a vida delas. Então, assim, não é por mal, sabe? As pessoas... Então, eu vejo muitos filhos de pastor e, enfim, que se revoltam com as pessoas, com a igreja. Mas, querendo ou não, tipo assim, cara, tem uma parcela de responsabilidade pra cuidar daquele rebanho que Deus colocou você ali, sabe? Então, assim, lidar com essa pressão, você precisa estar junto com Jesus. Não tem outra... Mas assim, Sara, nós sabemos que um dos grandes desafios da nossa geração é a constância, né? Eu brinco muitas vezes, né, a gente conversando com a minha esposa, que a gente muitas vezes tende a ser cristão montanha-russa, né? Que aquela adrenalina, meu Deus, estamos lá no alto, aí de repente, sabe? E aí tem aquela semana que a gente ora e jejua e de repente, sabe? E aí, como manter essa constância? Né? Nós temos muito conversado com nossos jovens nesse sentido. E como buscar esse relacionamento com Jesus que muda tudo. Sobre inconstância, primeiro a gente precisa entender que todos nós vamos passar por um momento de desânimo na nossa vida. Isso é fato. Eu assim... A gente tem os nossos altos e baixos com Jesus, né? Tipo, tem dia que a gente tá muito...
E tem gente que tá assim, hoje eu não tô com vontade de ler a Bíblia, sabe? Então, eu já passei por momentos assim, não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. E eu não lia. Eu não vou ler, eu não estou com vontade. E eu acho que esse é o pior erro, sabe? Tu basear o teu relacionamento com Jesus nos teus sentimentos. Sabe? Então, manter a constância não é tu tá sempre, animadão pra tá lá no devocional. Hoje eu acordei apaixonado por Jesus. Uau, vamos. Tem dias que a gente tá assim. Mas tem dias que tu acorda assim... tem dias que eu não consigo nem dizer bom dia, Jesus. De tão assim, depressiva que eu tô naquele dia. Mas assim, eu preciso entender. Não, meu relacionamento com Jesus não é baseado nos meus sentimentos. Eu simplesmente decido e eu vou fazer. Exatamente. Então assim, uma chave assim, que virou na minha cabeça foi assim. É que eu queria muito amar Jesus. Eu queria amar Jesus. Não, eu vou ser uma pessoa super apaixonada por Jesus. Entende? Vou amar, eu amo Jesus. E daí um dia eu escutei uma pregação, eu não lembro se era o pastor Lipão, não lembro. Mas ele falou assim, que não é a gente, você não ama Jesus, não é a gente que ama Jesus. É Ele que nos ama. Então, isso foi uma chave que virou assim, que ajuda a gente a combater a nossa inconstância, sabe? Porque assim, se eu me baseio no meu amor por Jesus, eu vou ser inconstante. E vai falhar. E eu vou falhar. Então, tipo assim... eu amo Jesus, eu quero amar. E daí tu entra numa competição, aí se tu for ver, às vezes a igreja vira assim, não, quem ama mais Jesus? Eu que faço isso, eu que adoro mais. E daí vira aquela, parece, quem ama mais Deus? Não, não é sobre isso. É sobre o amor de Deus por nós. Isso muda tudo. Porque daí tu vê que mesmo nos teus momentos depressivos, Deus continua te amando. Então combater, como ter um relacionamento com Jesus? Como combater a inconstância? Conhecendo o amor dele por nós, primeiramente. Né? Não ficar assim, eu amo Deus, eu não conheço quem é Deus, entende? Eu preciso conhecer primeiro quem é Deus. Então, se eu conheço quem é Deus, automaticamente eu me apaixono por essa pessoa, porque não tem como você conhecer Deus e tu não se apaixonar por ele. Porque no fundo, né, Deus não tem amor. Ele é amor. E aí quando nós começamos a ter essa revelação, eu acho incrível porque Paulo ele vai orar, se eu não me engano pela igreja de Éfeso, orando por uma revelação de amor. Ou seja, amor não é algo que eu aprendo, eu preciso ser revelado, é preciso ser aberto os meus olhos quanto ao amor, sabe? E aí a gente está falando de um nível a mais. Que não é conhecer a história de Jesus. Não é assistir o filme Paixão de Cristo na sessão da tarde. É realmente ter uma revelação do Espírito Santo sobre Jesus. Nesse processo de revelação do amor de Deus, nós temos o nosso amigo Espírito Santo. Sabe? E eu brinco, e algo que mudou também no meu coração foi, sim, eu pensava, não, mas eu não tô com vontade. E aí eu lembro de um pastor que ele disse assim, vai mesmo sem vontade. Continua, sabe? Nem que seja na força da força que não existe. Mas levanta e faz, sabe? Então é muito da gente tomar essa decisão de constância, né? De conhecer Jesus de verdade. E a Sara tá aqui e a gente conseguiu conversar com ela antes, porque a Sara, ela vai começar em um novo tempo na vida dela, ela tá indo pra uma escola missionária, né? Daqui a pouquinho. Então quando sair esse episódio, ela já vai estar quase lá nessa escola missionária. E a Sara tomou essa decisão, né, de viver por essa fé aí, né, de ir para uma escola missionária, passar um tempo lá. E como foi esse processo? Quando que você sentiu assim, o Senhor está me chamando para dar um passo a mais? É engraçado assim que, tipo, se fosse de mim mesmo, eu não sei se eu iria. Então, assim, quando Deus nos chama, é muito louco, assim, porque ele aponta para algo. E a primeira coisa que a gente vai pensar é, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Entende? E estar indo pra lá, eu acho que é reconhecer, assim, que a gente precisa de preparo. Que nem eu falei. Eu não me sinto preparada pra ser uma líder, entende? Por mais que, eu leio a Bíblia e tal, eu creio que Deus nos fez pra nos relacionar com pessoas. Eu creio que Deus derramou algo sobre aquela escola e que a gente precisa estar junto pra aprender.
Porque se a gente fosse aprender sozinho, ninguém ia se comunicar, não ia ter igreja, entende? Então, estar indo pra lá é reconhecer que eu preciso de pessoas, que eu preciso de direcionamento de Deus e sobre aquilo que Deus colocou sobre aquelas pessoas. Então, eu tinha isso muito no meu coração, assim, de ir pra um lugar, assim, sabe? Pra ter esse preparo. Desde 2019, eu acho que uma amiga minha, né, que já tá lá também, uma amiga, assim, muito especial, sabe? Tipo, a gente ia pra uma escola de 2 anos, na verdade, né? Mas acabou fechando aquela escola, enfim, mas desde aquele ano, assim, a gente tinha algo, assim, de ir, sabe? Ser enviado. E daí passou-se o tempo e tal, surgiu essa oportunidade, daí era pra mim ter ido no começo do ano também, acabei não indo, daí ela foi. E assim, eu fui visitar lá, assim, e Deus falou muito ao meu coração, sabe? Que era pra mim tomar um passo de fé. Então, eu sou uma pessoa muito segura, assim, sabe? Eu preciso ter certeza que vai dar certo, eu preciso ter certeza do mensal, eu preciso ter certeza de tudo. E daí Deus me coloca numa situação assim, tipo, tu não prega que a minha palavra é suficiente, minha filha? Chegou o momento. De você colocar isso em prática. Sim. E é muito louco, assim, porque Deus não obrigou, assim, sabe? Não, eu te dei o direcionamento. Eu pensei, não, amém, Senhor. Né? Eu sei que o Senhor vai prover. Mas assim, tem que prover agora. Eu sou muito sim. Mas assim, antes dessa ida já tá sendo um processo, sabe? Sim. Deus me moldando já pra viver totalmente dependente dele. E assim, eu não estou, né, eu estou sendo enviada por Deus, assim, Deus está me enviando e Deus já tem suprido, sabe? Assim, eu não tinha dinheiro nem pra pagar o primeiro semestre. Eu tava ali com 2 meses de salário, assim, tentando fazer encaixar pra pagar o primeiro semestre e eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Daí eu até comecei a chorar, porque eu fiz assim o processo lá e tal. Daí eu passei, daí eu comecei a chorar, tipo, a mãe, ai, parabéns, daí eu já comecei a chorar. E daí, porque eu não tinha dinheiro, não sei o quê. E daí foi. Daí eu postei lá e assim, pessoas, assim, começaram a surgir pessoas, sabe? Ofertando a minha vida, amigos que eu já tinha passado em algumas cidades, sabe? Tipo, mandando mensagem que nunca mais tinha conversado, assim, né? A gente só se comunica ali pelo Instagram e tal. E, assim, mandando mensagem, eu quero ofertar na sua vida e tal, e tal, e tal. E foi que eu consegui. Eu não, né? Mas Deus, assim, proveu pra mim pagar o primeiro semestre, assim, sabe? Na semana, assim, que tava pra fechar o prazo. Então, assim, estar sendo enviado, assim, às vezes as pessoas, uau, assim, né? Tipo, estou sendo enviado. Mas é muito sobre dependência, não é eu, sabe? Não é eu. Sim. É Deus que está me enviando, sabe? E é interessante porque quando nós vamos caminhando mais fundo em Deus, agora nós não alcançamos mais a margem, a gente não consegue colocar o pé no chão, é como ir mais fundo no mar, num rio, e a gente começa a perder a nossa segurança. E a gente começa a aprender a colocar nossa expectativa e segurança em Deus. Mas como tem sido esse processo de quebrar essa dependência, às vezes, em algo que é humano e que pode falhar? É muito louco, assim, tipo, tá sendo muito louco, assim. Uma vez, né, agora que tu falou, assim, eu lembrei de um sonho que eu tive uns anos atrás, quando eu morava, acho que eu morava em Rio do Campo ainda, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu sonhei, assim, que eu tava entrando num oceano, assim, sabe? E eu fui, assim, tipo, que nem uma profeta, eu fui andando, né? Até que eu não conseguia mais, sabe? E realmente foi desesperador, assim, no sonho. Até que algo falou assim, mergulha, né? E tipo assim, beleza. Aí, tipo, quando tu mergulha, assim, e você começa a perder totalmente o seu controle, tu vê que tem algo que te dá forças pra continuar se aprofundando. Então, eu até falei pra uma amiga, nem sei que sonho que é esse, enfim. Deus já tava apontando pra algo assim, tu vai precisar de um momento que tu precisa parar de confiar na força do teu próprio braço. Então, a gente sempre fala que pra Deus pegar o controle da nossa vida. E Ele vai sempre colocar situações que a gente vai precisar escolher fazer isso. E no começo é desesperador. Porque assim, tu quer ter o controle, sabe? Mas a gente não dá conta.
Então, assim, tu quer ter uma segurança, mas, assim, ir mais profundo tu não ter segurança de nada, sabe? E saber que Deus está cuidando de você. E lá, quando tu tá se aprofundando, assim, tu começa a ver que não era tudo aquilo que tu pensava, assim, que ia acontecer um monte de coisa ruim, sabe? Aham. E realmente tu colocar suas expectativas em Deus, não em homens, sabe? Então tá sendo um processo assim, muito, muito louco, assim, que acho que quando eu voltar eu vou conseguir explicar melhor, assim, porque agora, no momento, eu só sei que eu tô indo, sabe? E eu tô assim, tipo, meu Deus, sabe? Eu tô assim, na pontinha assim, do dedo pra me largar, sabe? Realmente, assim, viver pra Deus. E eu até coloquei uma música do José Júnior, que agora dá pra adicionar a música no Instagram, né? Daí eu vou adicionar essa música aqui, né? Que fala: eu estou aprendendo a andar de olhos vendados, me movendo não pelo que eu vejo, mas pelo som das tuas palavras. E, ai, que linda essa música, né? Agora vamos viver isso, né? E essa música é interessante porque tem uma ponte no final que fala assim: fora do barco é mais seguro. Doideira. É da onde eu ouço sua voz. E esse momento ali de Pedro, eu acho que eu já comentei, eu vou falar em todos os episódios agora a mesma coisa, mas eu já comentei que é muito isso, assim, quando nós começamos a criar um conceito de segurança, um conceito de estar bem. E a gente, né, se a gente pergunta o que é segurança, é um lugar calmo, é um lugar tranquilo, é todo chaveado dentro de casa, isso é segurança. E aí quando você olha biblicamente para o que é estar seguro, no fundo é estar na vontade de Deus. Mesmo que seja no meio de um mar que está muito revolto. E naquele momento que os discípulos estão atravessando o mar está revolto, o barco está sendo chicoteado, e Jesus está fora, sobre as águas, chamando, o lugar mais seguro era no meio da tempestade. Agora, como caminhar em direção à tempestade? Você vê, né, que o lugar mais seguro é onde Jesus está, né? Ponto. Então, assim, aproveitando o gancho ali, vamos ver, né, Pedro, né, andando sobre as águas. Meu Deus, que Jesus disse pra ele vir. E ele tava olhando pra Jesus. Então, o nosso problema é assim, pode dar tudo errado, talvez eu ir pra lá. Quando que pode dar tudo errado? Quando eu parar de olhar os meus olhos pra Jesus e olhar as minhas circunstâncias ao redor. Porque nunca vai estar totalmente tudo perfeito, contribuindo para que dê certo, digamos assim, aos olhos humanos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas o quê? As dificuldades, os momentos de provação, o sofrimento, né? Todas as coisas diz que contribuem para o bem. Então, de que maneira eu fazer isso? Olhando para Jesus, não tirando o meu foco, se relacionando com Jesus, falando novamente sobre relacionamento com Jesus. E a gente pergunta, né, como conhecer Jesus? Como olhar para Jesus? Né? E o nosso momento, né, de oração, de secreto, ele precisa ser regado pela palavra. Porque é lá onde nós vemos Jesus se movendo no seu propósito. É lá onde nós vemos Jesus trazendo as respostas para o nosso dia a dia. E aí a gente começa a ver que o que nós passamos, Jesus já falou sobre isso. Sabe? É interessante assim, quando parece que os nossos olhos vão sendo desvendados e a gente começa a caminhar pela fé e não pela vista. Porque muitas vezes nós vamos olhar para o cenário e ele não é favorável. Se nós olharmos para o nosso mundo hoje, se a gente se fixar no que sai na manchete do jornal, no que aparece nas notícias, não é favorável. Mas se nós mantermos os nossos olhos fixos em Deus, e aí agora na linha que corre o tempo, no plano perfeito que ele desenhou, que está caminhando, nós temos segurança. E eu acho interessante porque Davi, ele chama a alma dele para olhar para isso, né? Eu sempre imagino Davi olhando no espelho dizendo assim: escuta aqui, alma. Por que você está abatida? Espera em Deus. E assim, se mover pela fé, eu achei bem interessante como o pregador falou. Não é você ser louco, né? Porque às vezes, às vezes escutando a minha história, talvez uma pessoa assim vai, eu vou então vender tudo que eu tenho e vou viver pela fé e eu vou ir, sabe? Não é isso, calma. Viver pela fé, que nem tu falou. Conhecer Jesus é conhecendo pela palavra. Então tu precisa de uma palavra para tu viver pela fé.
Porque senão não adianta nada eu vender todos os, né, sei lá, todos os meus bens sem uma palavra, sem direcionamento de Jesus. E eu, agora eu vou viver pela fé. Se vira, Deus. Não, não é isso, não é viver pela fé. Viver pela fé é viver por aquilo que Deus já falou e viver mesmo que não aconteceu. Então Deus vai falar... Geralmente Deus é muito interessante, né? Deus é muito engraçado que sempre, quase na maioria das vezes, ele vai falar algo que ainda a gente não tá vendo. É sempre, né? Porque a gente precisa viver pela fé. Então ele vai falar algo que a gente não tá vivendo e que os recursos e tudo parece que é o contrário, mas a gente tem a palavra dele. E assim, a própria fé vem pelo ouvir. E é interessante porque se a fé vem pelo ouvir, quer dizer que eu posso acrescentar, eu posso alimentar a fé da Sara falando a palavra para ela. Exatamente. Então, muitas vezes o Senhor nos convida a ser multiplicadores de fé nas pessoas. A edificar as pessoas. Porque se eu tô agora falando a palavra para alguém, o fato dela ouvir começa a gerar fé no seu coração. Sabe? Então assim, quando tá aquela pessoa num momento difícil, o que eu vou falar pra ela? A palavra. Palavra. É o suficiente, né? É o suficiente. Ela não precisa de ajuda. Sabe? Por isso que a gente precisa estar em comunhão, né? Na nossa igreja local, com os nossos irmãos. E sempre tem, né, aquele amigo, então, a Andriele. Nos meus momentos mais difíceis, assim, que às vezes ela me trazia uma palavra que não era dela, era uma palavra de Deus, sabe? E aquilo, assim, me fortalecia, sabe? Então, eu acho muito interessante, assim, como Deus... Que Deus poderia, assim, eu vou orar, eu vou te mostrar tudo. Mas não, ele coloca algo no meu coração, coloca algo no seu coração. E a gente precisa ter esse encontro, esse tempo de mesa para compartilhar, sabe? Para se relacionar, para edificar uns aos outros. Até porque é o momento em que nós vamos digerir a doutrina. Sabe? Eu acredito muito nessa igreja que se mover nas casas pela digestão da doutrina. Exatamente. Né? Como a igreja de Atos lá, nossos primeiros irmãos, que elas se moviam pela doutrina dos apóstolos, compartilhando ela. Se reuniam todos os dias? Exato. Então assim, a gente acha, é suficiente, eu vou uma vez por semana na igreja, eu não vejo os irmãos durante a semana. Exatamente. E esse é justamente o próximo ponto que eu ia te perguntar. Porque quando a gente começa a ter uma vida de constância, nós percebemos que o culto não é o suficiente. Mas o culto, ele é o resultado de uma vida de relacionamento. Essa chave, quando essa chave virou pra você, assim, que não era bater ponto no culto, como você comentou, mas era realmente apenas a extensão do que você já vivia na sua casa. Eu acho que foi tendo momentos de mesa com os irmãos fora dos eventos. Entende? Que eu achava assim, não, fulano vai trazer uma palavra, Deus vai falar comigo. Sim. Mas, quando a gente tava lá tomando um café na hora do intervalo, do secreto, né, que a gente fazia um evento secreto, naquele momento, às vezes, do café, Deus também falava. Porque, sabe, era aquele momento de vida, sabe? De compartilhar a vida, sabe? E então, acho que foi nesse momento, assim, vendo que uau, Deus se manifesta quando a gente tá tomando um café e conversando. Entende? Eu acho muito simples. Um dos versículos mais conhecidos, que é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho lá, que nós conhecemos. Jesus não falou num palanque para todo mundo. Ele não falou para uma multidão. Ele estava provavelmente numa mesa com Nicodemos. Só para Nicodemos. A mensagem assim que talvez resume o plano de salvação. Jesus falou para uma pessoa. E isso é interessante que assim, ó, Jesus nunca se preocupou em construir um templo, né? Não, eu vou construir uma igreja e aqui... Claro, depois ele deu os fundamentos, né, para os discípulos. Mas assim, ele quis mostrar que o evangelho, ele é simples. Ele é vida, sabe? Ele é a vida, né? É vida na vida. É compartilhar. E Jesus, eu creio, né, foi um homem, assim, muito acessível às pessoas.
E não se preocupou assim, não, estou vindo aqui pra ter uma igreja, eu vou construir essa igreja e vocês vão assim, assim, assado. Não, ele simplesmente ia nas cidades, conversava com as pessoas, né? E lá ele entregava uma palavra, ele revelava quem Deus era, né? Ele próprio Deus, né? Para se relacionar com as pessoas. Então isso quebra muito paradigma da nossa cabeça, assim, que não, eu vou na igreja e tá suficiente. Não tá suficiente você uma vez por semana no culto. Ponto. Você precisa de comunhão com os irmãos. E por isso que é muito bom. Célula nas casas, mas não só. Não adianta tu fazer uma célula e fazer um culto normal numa casa, entende? Tu precisa fazer com que as pessoas tenham comunhão, sabe? Faz uma mesa, um café simples e comecem a conversar. Normal. É aquela coisa, né? Não é a liturgia do culto nas casas. É a pedagogia da mesa. Uhum. Né? Conversando sobre agora a doutrina do culto. A palavra de Deus. Uhum. E aí a gente começa a quebrar questões até de plataforma. Aí eu preciso de tantas pessoas me vendo. Não, a gente precisa da audiência de um. O problema é que a gente quer pegar o ministério que Deus nos deu e... Não, preciso ganhar uma multidão, né? E não é isso. E o Matheus, né, lá de Erechim... Ô, Matheus, tu dá uma coisa aí pra Erechim aí que... Mas assim, ele falou assim, talvez você foi chamado pra ganhar uma pessoa. E tá tudo bem pra ti, será? Né? Será que tá tudo... Será que a gente tá disposto, assim... Claro, Deus quer ganhar várias almas, mas às vezes você foi chamado, às vezes, pra ganhar aquela vida. Pra ganhar uma alma. E aquela alma vai compartilhar o evangelho às vezes com milhões. Uhum. Então a gente vai ver assim que não é sobre levantar o nome de pessoas. É sobre fazer o nome de Jesus conhecido. E dane-se se lembrarem do meu nome ou não. Uhum. Entende? Então eu me alegro porque, tal pessoa, eu ganhei aquela vida pra Jesus, ela tá compartilhando com milhões de pessoas e Jesus está sendo conhecido. E ninguém sabe que eu ganhei aquela vida, sabe? Uhum. Entende? É bem isso. Você começa a mudar justamente o sentido das coisas. E o relacionamento com Jesus. É a base de tudo. A gente sabe que você está vivendo esse novo tempo. Você está indo para essa escola missionária. E o que Deus tem ministrado no teu coração nesse tempo? Para você compartilhar com as pessoas. Eu acho que... Acho não, né? As coisas de Deus são certeza. Deus tem algo assim muito... muito lindo sobre a igreja brasileira, sabe? E tem uma promessa sobre o Brasil. E Deus tem ministrado, assim, que agora é um tempo da gente voltar os nossos olhos pra Ele. Uhum. Algo simples, entende? Algo que é pra ser. E que não é sobre... Porque por muito tempo a gente, às vezes, serviu a Deus pra que Deus desse bênçãos e milagres. E Deus faz isso, né? E é maravilhoso. Mas... Ele faz isso pra ver se a gente... Deus fez isso. Quem é Deus? O propósito do milagre e da bênção é fazer com que as pessoas se aproximem dele, sabe? Não é algo pra mim receber o milagre. Ai, tchau. Consegui o milagre. Fiz a campanha, ganhei o milagre e não apareço nunca mais. Não. Deus, ele é muito bom. Ele realiza o milagre pra aproximar as pessoas dele, pra elas verem que tem algo mais. Tem um livro assim, que me impactou grandemente, que é Deus é o Evangelho, do John Piper, não sei se você já ouviu falar. E é assim, a grande boa notícia do Evangelho não é a cura que você pode receber, não é a casa, não é o carro, é o próprio Deus. Sabe? E até quando que a gente vai se contentar apenas com o que não é o essencial? Sabe? Com os presentes, né, digamos assim. Eu que sou professora, né? Eu era professora agora. Mas assim, eu já percebi muitas crianças que os pais tinham condições, assim, davam presentes. E a gente vê que a criança, ela é tão carente, assim, de uma atenção, sabe? Que daí ela ia lá, tudo que ela queria era um abraço da professora. Mas a gente sabe que aquilo não era suficiente, porque na verdade ela não queria o presente do pai, ela queria que o pai estivesse presente, sabe? Eu acho que é isso, que quando Deus nos dá um presente, assim, um milagre, uma bênção, Ele quer que a gente não se contente apenas com isso. Que Ele saiba que Ele é um pai presente, sabe?
Que a presença dele é o suficiente. É o nosso presente. Eu fico pensando eu com a minha esposa. Simplesmente assim, eu dou um sapato pra ela. Sapato dos sonhos da vida dela. E aí ela começa a dormir com o sapato. Tipo assim, agora no meio entre nós e ela na cama, o sapato. Aí ela me manda mensagem assim, ó, hoje eu vou ir tomar um café com o sapato. Tá bom? Não vou conseguir conversar com você. Como eu me sentiria? E aí como Deus se sente, né? Do tipo assim, a gente vai lá, cata o presente da mão dele e sai correndo. Sai correndo. Eu vou usar. Meu, tipo é assim, muito louco. sabe? E se no fundo ele, né? É tipo assim, tudo no jardim nasceu para que, pelo desejo dele de ter um relacionamento com a humanidade. E aí nós pecamos, nós caímos, mas ele tem um plano para que tudo se desenhe, para que a gente volte e seja reconectado com ele. Novamente. Esse é a base de tudo e é pra isso, né? Porque quando Jesus voltar e a gente se encontrar com ele, a gente não vai ser nossos... eu sou o ministério tal, eu sou... Entende? Eu sou cantor. Eu tô indo pro céu pra exercer a minha função, não entende isso? A gente vai pro céu por quê? Porque Jesus anseia morar com seus filhos, pra ter um relacionamento eternamente, sabe? E a eternidade é conhecê-lo. Exatamente. É conhecer a Deus, né? Então, a vida eterna, né? Fala o versículo, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E é pra isso que a gente foi criado. Para um relacionamento. Um relacionamento com Deus. De novo. Mas é que isso é a base de tudo. É assim, sabe? Eu escutei assim, foi algo assim que me tocou muito também, que foi outra chave que virou na minha cabeça e disse... o pastor falando assim lá na conferência, você sabe que o ministério que Deus colocou na tua vida é só desculpa pra ele ter mais tempo contigo. E é verdade, sabe? E é verdade. Porque às vezes, eu quero servir, eu tenho que buscar Deus, e daí tu vê que, não, eu não sou meu ministério, sabe? Eu sou um filho amado de Jesus. Então, assim, é porque o Pai nos ama, que Ele nos dá ministérios, dons, claro, pra edificar outras pessoas também. Caminhando pro final, Sara, queria te perguntar, nosso último tema, a gente sabe que você tá indo pra esse novo tempo, essa escola ministerial, né? E tem muitos jovens que têm esse desejo, né? Lá no fundo queima o desejo por tomar essa decisão. Como que você sentiu os ventos mudando, te direcionando agora para essa nova estação? Primeiro, relacionamento com Jesus. Olha só a chave que vai virar nesse podcast. Mas assim, ó, claro, tendo um relacionamento com Jesus, tu começa a ficar mais sensível e tu começa a discernir aquilo que tá acontecendo. Tu fica mais sensível. Então, assim, um sinal. Pode ser que não aconteça em todo mundo, mas assim, tu não começa mais a se sentir parte daquele momento que tu tá vivendo. Parece que a vida não faz sentido, não de algo ruim, mas assim, algo bom, assim, um sentimento assim, parece que eu não tô me encaixando, sabe? Começam a se encerrar ciclos. E é por isso que você precisa estar sensível e flexível. Porque a gente tem o costume de se apegar àquilo que a gente já viveu no passado, que foi muito bom. Sim. O passado ruim atrapalha, mas o passado bom também atrapalha muito. Porque tu se prende àquilo que aconteceu e tu quer continuar vivendo. Mas daí as coisas começam a se fechar. E tu começa a se sentir que parece que não faz mais sentido aquilo que tu tá vivendo. E aquela coisa, é discernir que é o próprio Deus te direcionando. É o diabo que tá fechando. Como ter esse discernimento de que é Deus. Opa, tá acontecendo alguma coisa. Isso é uma coisa diferente. Tipo assim, e é uma coisa assim, tu começa, parece que não faz sentido eu estar aqui, sabe? Porque tu não pertence mais àquilo, entende? Porque Deus quer que tu vá pra outro ambiente, né? Então parece que o ambiente atual que você está, tu não consegue mais se encaixar e tipo assim, não é o demônio, isso aqui. Como é que discerne? Tendo relacionamento com o Espírito Santo, meu Deus do céu, mas assim, é algo tão simples, mas assim, que a gente esquece, sabe? É o Espírito Santo que nos dá o discernimento. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho discernimento. E é muito
é muito perigoso que daqui a pouco tu tá começando a expulsar uma obra que Deus tá fazendo na tua vida, né? Em nome de Jesus, que essa situação acabe em nome de Jesus. E Jesus, mas sou eu que estou fazendo. É eu que estou fechando, sabe? E tu começa a se encerrar ciclos e daí quando tu se torna flexível à voz de Deus, flexível a tomar uma atitude, outras coisas começam a se encaixar pra dar certo. Então, outras coisas começam a fluir. Tu começa a ver sentido naquela direção, sabe? Uhum. Então, assim, né, muitas vezes eu até compartilhei, assim, com a sua esposa, né, que eu tava tendo, assim, nossa, comecei a chorar e tal, que eu não, né, não vai dar certo e não sei o que, mas, assim, toda vez que eu orava, eu me via lá pertencendo já àquele tempo, sabe? Sim. Então, assim, realmente é pra mim ir pra lá. Então, assim, acho que esse é um dos sinais, assim, tu começa a perceber que tu não... Tua vida não tá mais fazendo sentido naquele tempo, porque já passou. Se encerrou aquele ciclo. E Deus começa a abrir portas, né, digamos assim, e a colocar situações que já estão apontando para aquilo que é pra tu viver. Então, só pra resumir, Sara, Relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. Conhecer. Prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. Então, se você Exatamente. esteve conosco até aqui, relacionamento com Jesus. Uma vida devocional, palavra. As disciplinas espirituais é muito importante. Disciplinas espirituais, muito importante. Então, Sara, que Deus abençoe esse novo tempo. Que seja um tempo aí, uma estação de muito crescimento. E nós esperamos ser edificados pela sua vida. Manda notícia, muito obrigado pelo tempo, tá? Amém. Eu que agradeço, né, novamente pelo convite de estar aqui. Realmente foi muito edificante na minha vida também. Calma aí, que não acabou. A gente vai encerrar aqui daquele jeitinho que a gente sempre faz. Então, Sara, agora é jogo rápido, tá? Eu vou te perguntar uma coisa, você me responde a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Vamos lá. Uma música. Peregrino. Um versículo. João... Ai, esqueci! Ai, meu Deus! Mateus 6,33. Um livro. Manso e humilde. Um testemunho. Meu tênis, que é... Como é que é? O tênis do ID. Eles do ID, tudo bem. E uma mensagem final para os nossos jovens e para os nossos ouvintes. Tenho um relacionamento com Jesus. Eu sabia que ela ia falar isso. Mas, enfim. Mas muito obrigada, Sara, de novo, né, por esse tempo. A Sara teve um momento de mesa aqui comigo o dia inteiro, então assim, foi muito edificante tudo isso, não só esse momento, mas o dia inteiro. Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe nessa nova temporada. A gente vai estar orando por você, e nos manda mensagens, nos manda novidades. Com certeza. Muitas novidades. Você consegue terminar fazendo uma oração? Por todos nós. Não consigo. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo de mesa que foi tão edificante. Senhor, eu oro pela vida de cada jovem, Senhor, aqui. E cada pessoa que está assistindo esse podcast, que o Senhor possa direcionar a vida de cada um. E que o Senhor venha trazer um novo tempo no coração de cada um e que todos estejam com um coração sensível à sua voz e dispostos a viver tudo aquilo de maravilhoso que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amiga. Esse é o mais natural. Tchau.